Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, estamos no 16º domingo do tempo comum. Hoje é dia 23 de julho de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Em seguida propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes, por fim, esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhe falava. Para que se cumprisse a profecia, abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Então despediu a multidão. Em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino do seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o evangelho de hoje não precisa nem de explicação, não é mesmo? E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. Querido, o evangelho de hoje é um evangelho escatológico. O Senhor nos revela mais uma vez, o Senhor nos lembra mais uma vez que haverá um julgamento
no julgamento final. Jesus nos lembra mais uma vez que nós temos um destino eterno. Queridos, quantas vezes nós nos esquecemos dessa verdade de fé que é fundamental em nossas vidas? Quantas vezes nós nos esquecemos da única coisa que realmente importa e do único tesouro que nós realmente temos? Queridos, a única coisa que realmente importa é a salvação da sua alma. O único tesouro, a única coisa de valor que você realmente tem é a sua alma. O seu corpo vai perecer, nós viemos do pó e ao pó voltaremos. O seu dinheiro vai se esvair entre os seus dedos. Caixão não tem gaveta. A gente não leva nada de valor desse mundo para a eternidade. A sua casa vai passar, o seu carro vai passar, os seus bens vão passar, a sua conta bancária vai passar. Os seus diplomas universitários vão passar, a saúde do seu corpo vai passar, a juventude vai passar, os dias estão passando e com os dias a vida vai se esvaindo. Sabe aquela areia na ampulheta que vai passando? Assim é a nossa vida na terra. Seremos julgados. Lembre-se dessa verdade de fé. Seremos julgados. E nós temos uma alma eterna, uma alma imortal. Essa alma, depois do julgamento, será decidido onde essa alma passará a eternidade. No paraíso, na felicidade eterna, no alto da montanha ou no inferno, sofrendo eternamente a ausência de Deus, a ausência da luz, mergulhada nas trevas, sendo torturada eternamente pelos demônios. Queridos, o inferno é terrível. O inferno é terrível. Imagina você uma pessoa que é má. Imagina uma pessoa má. Pessoa malvada mesmo, aquele psicopata. Aquela pessoa ruim, que gosta de fazer o mal, que gosta de torturar, de machucar as pessoas, fisicamente, psicologicamente. Imaginou? Imagina você viver no mesmo quarto que essa pessoa durante um ano. Seria terrível, não é? Queridos, o demônio é muito mais mal que essa pessoa. O demônio é muito mais mal do que você possa sequer imaginar. Não é um ano só, é eternamente, para sempre. O inferno é terrível. Salva a tua alma. O evangelho de hoje é muito claro, haverá um julgamento. Aqueles que forem joio serão lançados no inferno. Não sou eu que digo isso, é o evangelho que diz isso. Versículo 40. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplenderão como o sol. Onde você vai estar eternamente? No reino de Deus, onde os justos resplandecerão como o sol. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou. É o que Deus tem preparado para nós. No céu, Deus tem preparado para nós uma felicidade eterna, uma felicidade incomensurável, uma felicidade que não se acaba, uma felicidade transbordante. No céu nós teremos a visão beatífica, veremos a Deus. Nossa alma será cheia, será repleta, será transbordante de alegria. Toda a alegria que cabe na alma, toda a felicidade que cabe na alma, Deus há de colocar em nós. Uma felicidade perfeita, uma felicidade eterna e sem fim. Ou, se você pratica e vive o mal, você vai colher a consequência da prática e da vivência do mal. Olha para a sua vida agora. Você tem sido joio ou você tem sido trigo? Você tem praticado o bem ou você tem praticado o mal? Não, Fábio, é claro que eu tenho praticado o bem. Não faço mal para ninguém. Não mato, não roubo, não prejudico ninguém, não dou golpe em ninguém, né? Não cometo adultério, sou um marido fiel. Queridos, não matar, não roubar, não cometer adultério, não fazer mal
nesse sentido, não praticar o mal nesse sentido, não significa praticar o bem. Porque o mal é a desobediência aos mandamentos de Deus. É claro que não matar, não roubar, não cometer adultério são mandamentos de Deus, mas os mandamentos de Deus não se encerram somente aí. Os mandamentos de Deus têm a sua plenitude no amor a Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento, e no amor do próximo como a si mesmo. Agora examina a sua vida dessa forma. Você tem amado a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento? Amar a Deus com todas as forças significa, sobretudo, buscar a fazer a vontade de Deus em tudo. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Em tudo e em todas as coisas, buscar fazer a vontade de Deus. Você se permite pecar? Um pecado venial, por exemplo? Por exemplo, quando você vai comer, você percebe que se você comer mais um pouco já vai ser gula. Mas mesmo assim você come mais um pouco para satisfazer um apetite carnal, para sentir o prazer da comida. E comete o pecado da gula. Você sabe que é pecado, mas mesmo assim você quer fazer o pecado apenas para sentir aquele prazer. Mas ao sentir aquele prazer da gula, você está dando um grande desprazer a Jesus. Eu medito sempre isso quando estou rezando o Santo Rosário, quando eu medito o segundo mistério doloroso, o mistério da flagelação de Jesus. Eu medito que cada chibatada nas costas de Jesus é um pecado venial que a gente comete, um pecado leve. Quando eu medito o quinto mistério doloroso, a crucifixão de Jesus, eu medito que quando Jesus tem as suas mãos pregadas na cruz, quando Jesus tem o seu coração transpassado pela lança, aquilo é o pecado mortal. O pecado mortal é o pecado de matéria grave, pecado contra os 10 mandamentos, contra os 5 mandamentos da igreja. Isso é um pecado mortal. É a lança que transpassa o coração de Jesus. É matar, é roubar, é pecar contra a castidade, é adulterar, é viver o sexo fora do casamento. Isso é o pecado mortal, o pecado contra os 10 mandamentos, faltar missa ao domingo. Lembrando que o segundo mandamento é guardar domingos e festas. O primeiro mandamento da lei da igreja é guardar domingos e festas. Se a gente não vai à missa domingo, não podemos comungar no próximo domingo. É um pecado mortal, precisa ser confessado. Porque estamos desprezando o sacrifício, a Páscoa de Jesus, que se renova a cada semana. A cada semana, a cada domingo é uma nova Páscoa. Um novo mistério pascal. A missa é o santo sacrifício que Jesus oferece por nós para nossa redenção. A missa atualiza no tempo e na história o sacrifício da paixão de Jesus na cruz. E se nós não vamos à missa ao domingo, estamos desprezando o sacrifício de Jesus. É pecado mortal contra o segundo mandamento da lei de Deus. Contra o terceiro mandamento da lei de Deus e contra o primeiro mandamento da lei da igreja. Olha para você mesmo. Você se permite, às vezes, cometer então um pecado? Às vezes que você pensa que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum eu falar uma mentira, não tem problema nenhum eu cometer uma gula, não tem problema nenhum eu ter um olhar impuro, não tem problema nenhum eu falar um palavrão, não tem problema nenhum eu dar uma chicotada nas costas de Jesus. Não tem problema nenhum eu colocar um espinho na cabeça de Jesus. Não tem problema nenhum eu deixar o joio crescer dentro de mim. E esse é o cerne desse evangelho de hoje. Querido, cada vez que a gente se entrega ao pecado, mesmo que seja pecado venial, esse pecado venial vai fazendo o reino de Satanás, o reino dos infernos, crescer dentro de nós. Cada vez que a gente se deixa dominar pelo pecado, a gente vai se tornando joio. No fim dos tempos, no dia do nosso julgamento, Deus vai examinar-nos e vai ver com quem nós parecemos. Se nós somos trigo ou se nós somos joio. Se nós tivermos uma afeição parecida com a afeição de Jesus Cristo, haverá um lugar para nós no céu. Isso são os santos. Os santos são homens e mulheres que se tornaram semelhantes a Jesus. Imagem e semelhança de Deus. Não fisicamente, mas espiritualmente. No amor. Porque Deus é amor. Se nós formos parecidos com Jesus, haverá um lugar para nós no céu. Se nós formos parecidos com um demônio, se permitirmos que o joio cresça dentro de nós, estaremos com um demônio eternamente.
Deus o livre. Seu lugar é o céu, meu irmão. Haverá um julgamento. Salva a tua alma. E no final dessa meditação, eu quero te apresentar meios para salvar a sua alma. 3 meios, 3 ferramentas de salvação. A primeira ferramenta de salvação, a oração. Você precisa ter vida de oração. Se você quer ser trigo e não joio, a primeira coisa é vida de oração. A oração pode te transformar em trigo. A oração pode transformar o joio em trigo. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. A oração é a senha que abre os cofres de Deus. A oração é a chave do céu. O que pedites ao Pai em oração em meu nome, crede que já o recebeste, disse o Senhor. Peça a Jesus a graça de amar. Peça a Jesus a graça de ser santo. Peça a Jesus a graça de vencer o pecado. Peça a Jesus a graça de ser fiel a Ele, de ser agradável a Ele. Peça a Jesus a graça de ser rico. Peça a Jesus a graça de ser rico. Sabe por que muitas pessoas não são santas? Porque não pedem a graça de ser santo. Se Jesus diz em Levítico capítulo 19, versículo 2, sede santos, é uma ordem de Deus. Se Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, é uma ordem de Deus. Se Deus diz em na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, sede santos como o Senhor teu Deus é santo, é uma ordem de Deus. Se Deus nos manda ser santos, Ele vai nos fazer santos, à medida que nós de fato quisermos obedecer a sua ordem e pedirmos a graça de sermos santos. Mateus 7,7, Jesus diz, pedi e recebereis. Se Ele nos manda ser santos, Ele não vai nos dar a graça de obedecermos a sua ordem. Só não é santo quem não quer ser santo. Só não é santo quem se entrega ao pecado. Por isso, meu irmão, o primeiro movimento, a primeira ferramenta é a vida de oração. A segunda ferramenta é lutar contra o pecado. E para lutar contra o pecado, o sacramento da confissão. Você precisa se confessar com frequência, frequentar o sacramento da confissão, pelo menos uma vez ao mês. Querido, São Felipe Neri, a partir dos 43 anos, ele se confessava 2 vezes ao dia. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, se confessava semanalmente. Santa Teresinha do Menino Jesus se confessava diariamente. É preciso se confessar. A confissão é capaz de arrancar o joio do nosso coração. A confissão é capaz de nos transformar em trigo. Você chega para a confissão totalmente transformado em joio, semelhante a Satanás. O sacerdote, ao te perdoar dos seus pecados pelo sacramento da confissão, te lava no sangue de Cristo e você se torna trigo semelhante a Jesus. É claro que você precisa ter arrependimento, ou seja, se arrepender de ter feito aquele pecado. Porque o pecado é um mal, não porque o pecado deu errado, mas porque o pecado em si é um mal, porque o pecado em si é uma desgraça, é um câncer, porque o pecado te transforma em joio, porque o pecado te lança ao inferno. Você precisa se arrepender de ter ofendido a Jesus, porque cada pecado é uma chicotada nas costas de Jesus, um espinho na cabeça de Jesus, são os cravos nas mãos e nos pés de Jesus, a espada que transpassa o coração de Jesus. Por amor a Deus, você precisa se arrepender. Jesus, eu estou arrependido de você ter ofendido tanto e com o meu pecado ter causado a tua paixão, ter chicoteado as tuas costas, ter transpassado o seu coração. Estou arrependido porque o Senhor merece amor e não traição. E uma vez arrependido, fazer o firme propósito de não mais pecar. Primeiro movimento, vida de oração. Segundo movimento, lutar contra o pecado. E para isso, a ferramenta da confissão. E o terceiro movimento, adoração eucarística. Receber a Jesus na Eucaristia, visitar a Jesus no sacrário, se expor à luz, porque Deus é luz e Ele está presente na Eucaristia. João, capítulo 6, versículo 48, eu sou na vida. Ele está presente no Santíssimo Sacramento do altar. Mateus 26, 26, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Quando você se expõe à luz, a luz dissipa todas as trevas. Adorar Jesus Eucarístico, visitar Jesus no sacrário, receber Jesus em comunhão na Santa Missa. Muitas vezes ao longo do dia pensar em Jesus sacramentado e visitá-lo no sacrário, ainda que seja espiritualmente, se fisicamente você não puder. Essas 3 ferramentas podem transformar o joio
queridos, seremos julgados. E o julgamento final não te encontre transformado em joio. Porque a palavra diz, versículo 40, Mateus 13, 40. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Salva a tua alma. Transforma a tua alma em trigo pela ferramenta da oração, da confissão e da Eucaristia. Salva a tua alma. Que Deus te abençoe e viva a Maria Imaculada.